Então, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver vetores, só que a gente já viu um pouco de vetores lá no comecinho. Acho que sim, né? Pelo menos o básico, mostrei o que era um vector ou não. Só o formato, né? Então pronto, hoje a gente vai ver vetores e listas, tá? Então, se eu não me engano, lá no repositório, eu acho que eu coloquei uma atividade de competências. Deixa eu ver aqui em listas. Pronto, aqui array. Aqui não é acho que aqui não é uma atividade, é só uma lista de competências do que deveria ser aprendido. Então, por exemplo, dentro com listas, é esperado que nas suas competências você consiga criar uma lista vazia, criar uma lista preenchida, adicionar e remover no final, fazer impressão formatada, criar uma lista com elementos de 0 a n, criar uma lista com valores aleatórios, acessar por índice, acessar no for range, acessar no for indexado, procurar um elemento determinado usando laço, fazer uma filtragem para uma nova lista. Coisas que você já fizeram em FUP, só lembrando, a gente vai ter que refazer aqui. Então, antes de utilizar essas estratégias e técnicas nas questões, o ideal é que vocês aprendam a manipular só a estrutura seca e fazendo as atividades. Buscar e remover todos. E depois que vocês fizerem na mão, manual, aí vocês podem dar uma olhadinha de Ah, tá. Vocês podem dar uma olhada de quais as estruturas e ações que já existem na linguagem. Então, eu vou passar aqui no modo. Eu não sei o que é que vocês viram e o que é que vocês não viram, o que é estranho e o que é que não é estranho. Então, a gente vai no modo dança. Eu vou puxando e aí vocês me dizem o que é novo e o que não é novo, o que vocês viram e o que vocês não viram, tá? Então, a gente tem duas estruturas básicas lineares, e para nós são o vector e o list. E eu vou trabalhar aqui com as duas ao mesmo tempo, tá? Deixa eu tirar aqui o Copilot para ele não ficar soprando as respostas. Ok, ok. Então a gente tem o vector e tem o list. Então, para criar uma estrutura dessas, você passa o nome da estrutura, você passa de que ela guarda. Por exemplo, ela poderia ser um vetor de inteiros. Você passa, se você quiser, o nome da estrutura. Por exemplo, vetor. Isso daqui é um vetor vazio. Isso daqui é uma lista vazia. Um vetor de int, uma lista de double. O nome, ele é opcional. Opcional porque se você não quiser guardar a variável, quiser só gerar o vetor, você não precisa do nome. A gente chega já nisso. Então, vamos lá. Para criar vazia, check. Criar preenchida, a gente pode fazer com a atribuição. 1, 2, 3, 4. Ou 4, 3, 2, 1. Aqui a gente está criando preenchido. Criar preenchido também pode ser utilizando os construtores. Cada container ele tem alguns tipos de construtor. Então, eu poderia criar um vetor passando o construtor do vetor. E aqui a gente tem várias opções. A mais comum seria essa daqui. Eu quero fazer 10 elementos, todos eles igual a 5. Então, agora o meu vetor é 5, 5, 5, 5. 10 vezes. Acertei. Tá? Ou então eu poderia criar um vetor a partir de um começo e um fim. Então, std vector int, fazer assim. V2. Meu vetor 2 vai ser criado a partir do começo e o fim de outra estrutura.
vector.begin e vector.end. Então aqui eu estou com vetor.begin. Não, é porque eu quero passar esse daqui. Hum? Não, mas eu queria também passar no lista. Se eu fizer isso daqui, funciona, eu sei. Ou então, aqui por construção, né? No construtor, ou então por atribuição. Mas por atribuição ele vai ser criado vazio e depois os dados vão ser copiados. Eu estou misturando as coisas. Eu queria passar o início e o fim. Depois eu lembro como é que faz isso. Não está vindo na cabeça agora, depois eu lembro, tá? O que a gente tem de diferença do vetor para a lista? O vetor ele usa índices. Então eu posso acessar o elemento 3. No meu caso aqui, o meu elemento 3 seria 5 porque tudo é 5, mas vou colocar aqui outros elementos. Eu vou colocar o 1, 3, 2, 5, 7, 4. Então, quem é o elemento 3 desse negócio aqui? 1, 0, 1, 2, 3. Então, o elemento 3 é o 5. Só que com listas a gente não pode fazer isso. Porque a minha lista, ela não é uma alocação de espaço contínua na memória. Quando a gente tem um vetor, em C++, a gente tem a garantia de que todos os elementos, eles são espaços contínuos na memória. 1, 2, 3, 4. Então, quando você quer pular para o elemento 5 ou para o elemento 200, o que ele faz é, vetor está em qual posição? Vetor está na posição 400. Inteiro é de que tamanho? Inteiro é de tamanho 4. Então, o elemento posição 3 seria 400 mais 3 vezes 4. Terceiro elemento de um bloco de 4 em 4. Isso é o que o vetor me garante. Isso a gente chama de acesso aleatório. Acesso aleatório. Posso acessar aleatoriamente qualquer posição do vetor. Essa é uma das grandes vantagens de a gente usar uma estrutura dessa. Não só porque ele está contínuo na memória e eu posso pular para qualquer lado, como eu também posso pegar aquele bloco de memória e dentro do processo de funcionamento do computador eu consigo copiar aquele bloco de memória todinho para cache do processador. E aí isso me permite trabalhar assim, com instância mais rápida de acesso, tá? Então, a gente usa vetores para quase tudo que a gente precisa manipular em curto prazo, assim, no espaço curto. Até árvores, algoritmos de ordenação, todos eles normalmente eles usam vetores na sua instância final justamente para eu permitir esse pulo, né? Eu trabalho com listas ou com árvores, mas o último pedacinho normalmente são vetores, que aí eu consigo copiar o bloco todo e trabalhar com mais velocidade, né? Com desempenho melhor nesse bloco. Com listas eu não consigo fazer isso. Eu não tenho essa opção de lista na posição 4, porque listas, elas são pensadas assim. Eu tenho o início da lista, esse início aponta para algum lugar da memória, esse lugar da memória aponta para outro lugar da memória, que eu não sei qual é, esse outro lugar da memória aponta para outro lugar da memória, esse lugar da memória aponta para outro lugar da memória. Qual é a única vantagem que eu tenho quando uso listas? É que remover um elemento não exige e realocar a estrutura toda. Então, quando eu preciso de, exemplo, uma fila, onde você está inserindo num lado e removendo no outro, ó, beleza, tá ótimo a gente usar uma lista, se bem que a gente pode manipular isso como um vetor. Mas se você precisa navegar muito e remover muitos elementos, aí você talvez precise de uma lista. Ela cai nesse aspecto. Por exemplo, vocês têm uma atividade que é o pula-pula. As crianças vão entrando no pula-pula, e aí a gente tem esse efeito do pula-pula de fila. O primeiro que entrou no pula-pula
começa a pular, aí é ele o primeiro que sai, e aí volta para a fila de espera. O pessoal que está na fila de espera, o que está na frente da fila de espera, você tira da fila de espera, joga no pula-pula. O que está mais tempo no pula-pula, você tira e joga de volta na fila de espera. Aqui são duas listas, onde você insere de um lado e remove do outro. Então, para a gente entender como é que eu vou manipular os dados da lista, a gente tem que chegar daqui a 2 minutos em iteradores. Então, vamos lá. Vamos começar a colocar só os elementos no final e no começo, para a gente seguir aquela ordem. Se eu quero colocar alguém no final da lista, eu posso dar um pushback. Eu coloquei o 5 no final da lista, ou então no meu vetor eu também consigo fazer o pushback. Coloquei o 8 no final do vetor. Então, esse aqui vai jogar o 5 bem aqui, esse aqui vai jogar o 8 bem aqui. Para remover do final, a gente tem o popback. Ele só remove, não retorna nada, ó, é void. E para remover do final do vetor, a gente tem o popback. Como listas já são pensadas para a gente inserir no começo, porque elas são feitas assim, inserir no começo também é odd 1, né? Eu não preciso movimentar os elementos. Para a lista, eu tenho o push front, que insere no comecinho. Então, eu coloquei o -1 no começo da lista, o -1 vem para cá. E a lista também tem o pop front. Consigo tirar também o elemento do começo da lista. Mas para os vetores, esses métodos não existem. Quando você vai para Java, quando você vai para Python, eles tratam listas e vetores da mesma forma. E eles meio que entregam na responsabilidade do programador de saber utilizar a estrutura, porque a linguagem ela ignora as diferenças e tenta fazer o melhor que ela pode com as manobras do programador. Seja, por exemplo, cortando o teu vetor ao meio e colocando 2 ponteiros, um para cada banda do vetor, ok? Para não ter que movimentar 1 milhão de elementos. Ela, eita, pleuro, o cara está tentando remover do meio do vetor. Não quero movimentar 1 milhão de elementos. Marca esse cara como removido, bota um ponteiro para fazer um salto de um elemento para o outro e vai tentando se virar para fazer isso, tá certo? Não existem, você vai para o Python, para o JavaScript, o Java, quando você usa a interface list, ele ignora a diferença entre os tipos de dados. Aqui não. A diferença é explícita nos métodos que ele disponibiliza para você. Aqui você não tem um push front. Até você consegue inserir, mas você vai ter que inserir manualmente. Então, para a gente lidar com todas as estruturas que não o vetor, porque o vetor é linear e contínuo em memória, a gente tem uma ideia de iterador. O que é o iterador? Iterador é assim, ó. Então, você está numa estrutura de dados, poderia ser uma árvore, poderia ser uma tabela hash, poderia ser uma lista, poderia ser o escambau que fosse, tá certo? Dentro dessas outras estruturas, não existe uma ideia de sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu quero elemento índice 7. Mas existe uma ideia de continuidade. Então, para caminhar nessas estruturas, as linguagens elas têm uma ideia, um conceito de iterador. Seria um iterator. Então, como é que o iterador funciona? A sintaxe vai mudar um pouquinho de linguagem para linguagem, mas ele é um objeto, beleza? A gente está falando aqui de orientação a objetos. Ele é um objeto cuja responsabilidade é saber ir para o próximo elemento da estrutura. Então, normalmente eu crio um iterador para uma estrutura, ele começa olhando para cá. Se eu disser iterador vai para o próximo, ele, o iterador, sabe olhar para o próximo. Iterador vai para o próximo, ele sabe chegar no próximo. Iterador vai para o próximo, ele sabe andar para o próximo e por aí vai, até a gente percorrer a estrutura toda. Então, a responsabilidade do iterador saber caminhar pela estrutura de forma contínua. Seja bem-vindo, querido. Então, vamos lá. Como é que a gente cria um iterador para uma estrutura dessas? A gente dá um comando .begin.
E isso vai existir para todas as estruturas, todos os containers, é assim que a gente chama esse negócio em C++. E o Begin, ele retorna esse tipo de dados. Ele retorna um... Não é, meu pai? Iterator, não. List de int iterator. Pronto. O tipo de dados é esse. Ele é feio, feio, horrível. Por isso que a gente normalmente não escreve ele. Ele é o iterador para uma lista de inteiros. Pelo menos é legível, né? Mesmo que feio é legível. Ele é um iterador para uma lista de inteiros. Quando você muda de linguagem, isso às vezes fica escondido. Por exemplo, no Java, você tem iterador de pessoa. Ele não está associado à estrutura. Mas vamos lá. Esse cara, ele é um objeto, mas ele tem a sintaxe de ponteiro. Então, se eu quiser passar para o próximo elemento, eu faço o quê? Ele é um objeto, mas tem sintaxe de ponteiro. Se eu quero saber o elemento que ele está guardando, eu tenho um asterisco e T. Então, toda a sintaxe de ponteiro que a gente já viu é reaproveitada aqui. Então, se eu quisesse navegar pela minha lista utilizando um iterador, a cara desse laço seria o seguinte: para cada, começando no começo, vetor.begin, enquanto ele não chegar no fim, vetor.end, elemento por elemento. Ó, tem uma carinha de ponteiro aqui. O ponteiro começando no começo, enquanto o ponteiro não cai no abismo, passo a passo nos meus elementos. Aí eu poderia imprimir. Isso daqui funciona com tudo, inclusive com vetor. Tem outra forma que a gente consegue fazer isso daqui, de navegar pela estrutura sem que eu precise dos iteradores. A gente chama isso daqui de for range. Seria para cada elemento, e eu acho que eu mostrei isso para vocês, né? Para cada elemento no vetor, mostre o elemento. Ou para cada elemento na lista, mostre o elemento. Mesma coisa aqui, tá? Qual é a diferença? Aqui, se eu quiser o elemento original, eu preciso colocar a referência. Só que aqui, como eu estou com o ponteiro, não faz sentido eu colocar a referência nisso. Quando é que eu usaria um desses e quando é que eu usaria um desses? Aqui, obrigatoriamente, você vai andar pela estrutura toda. Aqui você poderia começar do segundo e ir até o penúltimo, porque você está controlando os limites ou de onde você vai para onde você vai. Daqui a pouco a gente expande um pouquinho mais, porque para trabalhar com os algoritmos da própria linguagem, eu vou ser obrigado a usar iteradores. Exemplo, quer inserir um elemento no meio da estrutura. Você vai precisar do iterador para a posição que você quer inserir. Você quer remover um elemento do meio da estrutura. Você vai precisar do iterador para saber onde é que você vai remover. Você quer encontrar um elemento, o que é que você acha que ele vai te retornar? O iterador. Ele não te retorna o elemento. Porque o iterador é a forma como a linguagem pensa posições dentro de um container. É o iterador. Não é a posição de memória. Tá? Então é com o iterador que a gente faz praticamente tudo quando a gente não utiliza vetores. Mas com os vetores, a gente não precisa de iteradores. Porque o índice já me dá os saltos que eu preciso. Eu acho que já estou falando sem parar uns 15 minutos, né? Como é que tá o ritmo? Sofrido? Ou até médio? Muita coisa nova? Você já tinha visto isso alguma vez na vida? Não? Seja bem-vindo, meu bem. E aí? Dei um feedback, é porque eu acho que eu estou pressionado pelo horário, da gente só tem até 9h15. Tô não, tá aqui, ó, rec. Tá gravando. Ah, tá no ar-condicionado verdinho, né? Beleza? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem por que é que os iteradores são importantes, aí a gente depois volta para os algoritmos canônicos, tá?
Iterador, vamos lá, vamos relembrar. Oi. Não, tudo bem. E esse daqui, o de baixo, tu tá dizendo? Esse daqui é o nome da variável. Eu posso chamar a variável do que eu quiser. Para cada coisa na lista. Então, coisa vai assumir o elemento. Isso daqui é o nome que eu quiser dar, não é um nome fixo, não. Esse daqui também de cima é o nome que eu quiser dar. Para cada iterador. Só que como o nome é muito grande, a gente coloca normalmente T. Da mesma forma como a gente usava o I. Aí esse daqui é o ponteiro. Para cada, né, começando do começo e enquanto ele não for o fim. Uma coisa importante quando a gente pensa na linguagem é que o fim não é um elemento válido em C++. Então, quando eu penso num vetor, o primeiro elemento é o begin e o elemento após o último é o end. Tá certo? Então, esse é o begin, é o primeiro válido, e esse daqui é o end, é um depois do último. Por isso que os laços, eles têm essa carinha. Enquanto eu não cair no fim. Eu ando, chego no fim, o fim não vale mais e por isso eu paro o laço. Se eu quero saber, voltando agora, para a gente entender porque que a gente usa os iteradores, os algoritmos de ordenação, embaralhamento, busca condicionada, todos eles estão dentro dessa biblioteca que é algoritmo, pelo menos os principais, tá? Então, se eu quero saber se o 5 está dentro do meu vetor, eu poderia dizer, ei, pergunta para mim se entre vetor.begin e vetor.end eu tenho o elemento 5. Entre o começo e o fim do vetor eu tenho o 5. Aí ele vai me retornar um iterador. Se por acaso o meu iterador for diferente de vetor.end, significa que ele achou alguém no começo. Então eu encontrei o 5. Encontrei o 5. Se eu quisesse remover o 5, vector.erase, e o que é que o erase precisa? O iterador. Ei, apaga o 5 para mim. Aí ele vai lá, aonde o iterador está apontando. Como eu estou no vetor, ele vai fazer o quê? Remover esse elemento e sair copiando todo mundo de volta até terminar a estrutura. Se eu colocar aqui vetor.begin, aí ele vai apagar. Tu quer saber se o erase suporta outros tipos de argumento? Sim, ele suporta como esse fim. Se eu quisesse remover uma faixa, valor específico não. Você tem que achar via find e você tem que passar o elemento, o iterador para o elemento. Ele só funciona, ele não tem essas sobrecargas que você tem em outras linguagens. Por exemplo, você JavaScript, você poderia passar o índice, você poderia passar o objeto e aí ele tenta remover lá. Aqui você precisa passar o iterador. Se você tentar passar os 5, isso aqui não faz sentido. Ele vai dizer, ó, eu não sei o que é isso. Tem que passar onde o elemento está para que ele possa ser removido. Você ainda poderia passar, se eu não me engano, desse elemento até o final. Deixa eu ver. É. Achei o elemento, eu quero apagar tudo até o fim. Aí isso daí também funciona. Eu posso utilizar o iterador também para poder fazer uma inserção. Insert. Eu quero remover, eu quero inserir antes do 5 o 4. Eu quero inserir antes do 5 o 4. Então aqui ele achou o 5, agora o meu vetor vai ficar 1, 3, 2, 4, 5, 7, 9. Aqui ele não apaga, aqui ele não apaga, ele insere antes.
Ah, eu queria remover o 5 e inserir o 4. Então, você poderia só fazer isso. O iterador já aponta para o elemento. Nessa casinha do vetor, eu vou colocar o 4. Oi. O que eu faço? Tá, vamos lá. O que é que eu tô. Em que passo da aula eu tô aqui? Eu tô aqui dizendo o seguinte: a gente vai ver as funções, a gente vai construir as funções manualmente, muitas vezes. Só que se você sabe construir a função manualmente, é interessante que você aprenda a forma como a linguagem já tem implementado para que você não precise fazer. Ok? E aí, o que foi que eu disse? Funções comuns, como encontre um elemento, já existem na linguagem. Como é que elas existem? Por exemplo, o find está dentro da biblioteca algorithm. Só que ele funciona através de iteradores. Eu digo, procure, aí ele vai perguntar de onde até onde? Do começo do vetor até o fim do vetor. Procuro por quem? Procure pelo 5. E o que é que ele te devolve para dizer se achou ou não achou? Ele te devolve um iterador, que tem duas opções. Ou esse iterador te joga para o abismo, para alguém depois do final do vetor, né? Que seria o end, ou esse iterador te retorna a posição em que o elemento está. Então, o find do C++, e na verdade todas as funções do C++, elas pensam assim, de onde até onde, ou então quem. Isso são iteradores. Iteradores são objetos, não são ponteiros, mas eles têm sintaxe de ponteiros. Então, o mais vai para o próximo elemento. O menos vai para o elemento interior. Entendeu? O asterisco me joga para dentro do elemento. E assim vai. Então, esse find aqui, das duas, uma. Se eu não tivesse o 5, ele teria me retornado o end. Então, se eu procurar aqui o elemento 10, ele vai cair no else. Ele vai cair aqui, ó. Se for igual a end, então eu vou fazer std cout, não encontrei o elemento. Eu procurei o 10, ele me jogou no end, o find, lembra? O begin é aqui, o end é fora. Então, se ele me devolve end, significa que ele não encontrou. Se o valor do iterador que ele me devolveu foi end, é porque o elemento não existe. Se foi diferente de end, ele está olhando para o elemento. Se ele está olhando para o elemento, com asterisco eu consigo o elemento. Se o elemento apontava, por exemplo, para o 5, ei, me dá o 5, o meu iterador vai olhar para o 5. Eu consigo alterar ele diretamente, porque eu tenho a casa do vetor onde ele está. Então, eu consigo chegar lá e botar o 4. Se eu quisesse remover a casa, tirar o 5 e colapsar todo mundo uma posição para baixo, eu faria um vetor.erase na posição 5. Agora, eu removi essa casa, copiei o 7 e o 4 de volta. Não é o 5, é o IT. Se eu quisesse colocar alguém antes do 5, eu conseguiria colocar com um insert. Antes do 5, eu vou colocar o 9. Tudo bem? Qual é a ideia aqui? Tudo é feito através de manipulação de iteradores. Cada iterador vai ter diferentes sobrecargas. No iterador de vetor, isso daqui é o iterador de vetor, concorda? Eu consigo fazer IT mais 4, IT mais 3. Por exemplo, vou procurar aqui o elemento 3. Vou procurar aqui o elemento 3, beleza? Então, ele vai me jogar para essa posição bem aqui. Se eu fizer IT mais 3, ele vai pensar 1, 2, 3. IT mais 3. Essa sobrecarga aqui existe. Eu consigo pular 3 elementos para frente. Mas só existe porque eu estou lidando com um vetor. O vetor me permite saltos aleatórios porque o vetor é contínuo em memória. Se eu tentasse fazer a mesma coisa com uma lista, ao invés de buscar aqui no vetor, eu vou buscar na lista.
Aí aqui seria lista.end. Beleza. Tudo igual, só que agora eu estou buscando na lista, tá? Onde foi que ele foi reclamar? No mais, ele está dizendo, ei, você não pode dar saltos numa lista, tá explícito na linguagem quando você tenta fazer uma coisa que é custosa. A linguagem é projetada para que você tenha consciência do gasto operacional de tudo que você está usando. Ele vai dizer, oh, dá para pular não, filho. Aí você vai ter outros artifícios. Um dos mais comuns seria o std next, std previous. Quando a gente vai olhar as descrições das funções, como é que funciona o next e o previous? Ele vai tentar se adequar ao iterador. Mas normal, se não for vetor, você sabe que vai estar dando 5 passos. Isso daqui são 5 operações. Eu vou dar 5 passos para frente a partir dessa posição. Isso não vai ser uma única ação, vão ser 5 ações. Se eu estou dentro de uma árvore, 1, 2, 3, 4, 5, para frente. Então, esse cara aqui vai me retornar uma posição 5 posições adiante. E esse cara aqui vai me retornar uma posição 3 posições para trás. O que isso daqui é importante? Que agora eu tenho que comandar, seja para frente ou seja para trás, mas é explícito que eu não estou fazendo isso em saltos, mas eu estou fazendo isso em passos. Eu não faço com o de 1. Vocês estão fazendo estrutura de dados agora? Alguém? Ninguém? Pronto, então, vocês... Talvez algum dia eu tire, que hoje não dá tempo, só para falar sobre complexidade. Mas só para... 2 termos para a gente. Quando eu digo ordem de 1, é uma coisa feita num tempo constante. Por exemplo, acessar um elemento, tempo constante. Ou então que é feito com a quantidade de passos finita, 2 passos, 3 passos, 10 passos. Entendeu? É O de 1. Eu faço de forma constante aquela ação. Quando eu digo que algo é O de N, esse N vem do tamanho da lista. Por exemplo, vamos lá. Adicionar o elemento no final de uma lista é o quê? O de 1, porque basta botar o elemento lá no final da lista. Adicionar um elemento no meio da lista. Aí vai depender de quê? Depende do tamanho da lista. Se eu dobro o tamanho da lista, eu vou fazer o quê? Dobrar a quantidade de operações. Então, quando a gente dá esse termo O de N, eu estou dizendo que ele está relacionado ao tamanho da minha estrutura. Se a estrutura dobra, a quantidade de operações dobra. Essa é a ideia. Ok? Então, para a gente, vamos ficar só com esses dois. Então, quando eu faço uma ação dessa daqui, dá um salto, isso é O de 1. Eu vou dizer, ei, pula para 10 elementos à frente, pula para 1 milhão de elementos à frente. Ele vai calcular a posição, porque eu estou no vetor, e vai cair lá. Só que quando eu digo, ei, tu está numa lista, pula 500 elementos à frente, ele vai ter que acessar o próximo, do próximo ele vai para o outro, do outro ele vai para o outro, do outro ele vai para o outro, até chegar no 500º elemento que está lá no final, que é o de N. Quer dizer que a gente usa vetor? Sim, a não ser que você tenha outra estrutura melhor, que a gente ainda vai ver conjuntos, árvores baseadas em hash, árvores baseadas em... Perdão, falei besteira. Conjuntos e mapas. Aí tantos conjuntos ou mapas podem ser baseados em árvores ou em hash. Aí isso fica para outra aula no futuro. Mas por enquanto a nossa mente vou precisar ficar removendo o tempo todo do começo, aí a gente usa uma lista. Ficar removendo do meio, a gente usa uma lista. Mas se é só para percorrer, aí você usa um vetor. Ou então remover do final do começo, usa o vetor. Ok? Então vamos nós. Remover só do começo. Obrigado. Remover só do final ou inserir no final, a gente usa vetores. Obrigado, querido. Tudo bem? Então, isso daqui foi só para dar a motivação de por que iteradores são importantes. Bora voltar aqui para os algoritmos em vetores. E o nosso tempo está correndo. Ok, vamos lá.
Em vetores, a gente pode utilizar, na verdade, em todos eles, a gente pode utilizar isso daqui. Inclusive, isso daqui não é restrito aos containers do C++. Se você fizer a sua própria classe e der para ela uma forma de começar, né? Tem os métodozinhos certos. Uma forma de começar e uma forma de ir para o próximo elemento, ele consegue construir isso daqui para a tua própria classe. Mas vamos lá. Seguindo aqui nas nossas instruções, o que é que está faltando? Procurar elementos usando um laço. Ok. Então, se eu quero saber cadê o meu elemento, a forma mais comum é usar um laço. Ah, fechei a porcaria. Então, eu poderia fazer começando no começo, indo até o final. O final seria um int de vetor.size e mais. Se eu encontrei o meu elemento, se vetor na posição i é o elemento que eu quero, estou procurando o 7. Então, encontrei. Quando é que eu posso dizer que não encontrei? É só meter um else aqui? Tá certo nosso laço aqui, o nosso laço de cowboy? Passa por todos os elementos. Se achei, encontrei. Se não, não encontrei. O que acontece é que tem dois erros aqui. Eu só sei que ele não existe quando eu terminar de varrer o vetor inteiro. Então, eu teria que esse não encontrei deveria estar bem aqui. Só que aí a gente tem um problema, né? Como é que eu controlo esse negócio? Porque primeiro ele vai encontrar e vai continuar andando, né? E quando ele sair do meu vetor, ele sempre vai mostrar não encontrei. Como é que a gente resolve isso? Aí você vai precisar, ou joga esse negócio para dentro de uma função, que é o ideal, e quando você joga este negócio para dentro de uma função, você consegue sair no meio da função. Encontrei. E aí, se por acaso você não sair da função, o que você diz? Não, encontrei. Dentro de uma função é fácil. Se você não tem função, você deveria escrever uma. Mas se você mesmo assim não quiser escrever função, você poderia fazer com booleano de controle, né? Encontrei, recebe true, break. E aqui você deveria dizer, se não encontrei, e aí se esse negócio é inicializado com true no meio, ele tem que ser criado com que valor? Falso. Eu começo imaginando que não encontrei, se eu encontrei, eu aviso que encontrei, quebro o laço, se eu não tiver encontrado, eu aviso que não encontrei. O que é uma porcaria isso daí, é muito melhor criar uma função. Então, se não tem uma função, cria uma função. E fazer isso é horripilante demais. Tudo bem? A gente tem duas atividades só sobre manipulação de vetores. Na verdade, são 4, que são os estressados 1, 2, 3 e 4. Mas antes de fazer os estressados, o ideal é que vocês tentem resolver as coisas limpo, puro, só criando a estrutura e tentando manipular. Vou tentar botar no final, vou tentar remover do meio, vou tentar fazer uma busca, vou tentar listar os elementos, vou tentar imprimir, porque fica mais fácil quando você construiu tudo. Fez o seu próprio método, fez a sua própria ação. Tá? Então, ok. Próxima parte. Vamos fazer uma filtragem agora. Filtrar é uma ação conceitual de eu partir de uma estrutura e gerar outra estrutura com parte dos elementos originais. De novo, filtrar é uma ação conceitual onde eu parto de uma estrutura, normalmente uma lista, e gero uma nova lista com parte dos elementos originais. Por exemplo, eu quero apenas os elementos ímpares. Então, eu preciso de uma nova lista.
std list int ímpares. Agora eu vou percorrer a lista original, for para cada elemento na lista. Vou verificar se ele tem o valor que eu quero. Se elemento mod 2 é igual a 1. E se ele tiver o elemento que eu quero, eu coloco dentro da minha lista. Ímpares.pushback de elemento. Pronto. Então, conceitualmente aqui, eu fiz uma filtragem. Se eu pedir para mostrar ímpares, põe aqui a gente não tem, né? For para cada elemento de ímpares, cout elemento. Então, aqui eu tenho os meus std cout elementos. Eu tenho os meus elementos filtrados. Para cada elemento da lista, se ele corresponde ao que eu quero, eu tenho o elemento filtrado. Por que isso é útil? Porque tem um monte de questões que fica mais fácil. Vocês já fizeram das figurinhas repetidas em FUP? A do Baruel? Pronto, Baruel é só isso daqui. Você tem uma lista, na verdade você tem duas listas, né? Uma lista do original e uma lista do sem repetição. Aí você percorre, se não tiver na lista do sem repetição, você joga no repetidos. Tá? Então, para esses elementos de vetores, que assim, é muito ruim manipular isso daqui em C++. É para isso que tem isso daqui. Não. Então, por exemplo, eu vou só imprimir aqui fm.write inputs. Não. Vetores, CPP. 1, 3, 1, 3, 1, 7, que são os elementos ímpares daqui, tá? Se vocês saírem de C++, na verdade até em C++ existe, mas só no C++ 23, que provavelmente não está disponível para a maioria dos compiladores, principalmente o pessoal que está no Windows, já existem operações que a gente chama de operações funcionais, né? Vocês têm a opção de fazer programação funcional ou não? Só se fosse com optativa livre, né? Muito boa disciplina, tá? Então, assim, recomendo demais como próxima disciplina depois de PO e ED. Na minha cabeça, programação funcional era para ser obrigatório, de tão útil que é esse negócio. Mas, assim, depende muito da linguagem que a pessoa vai trabalhar, né? Se ela só vai trabalhar em baixo nível, realmente não tem muito uso. Mas, na programação funcional, né, ou pelo menos no modelo, você tem uma concatenação de ações. Então, você teria algo como assim: eu parto da minha lista e aí eu quero fazer uma filtragem dos elementos ímpares. Seriam eu tenho uma função que vai receber um valor e vai me retornar se esse valor mod 2 é igual a 1. Isso é uma ação de filtragem. O resultado disso vai ser os ímpares. Só que for para Java, JavaScript, Python, tá faltando um ponto e vírgula. Java, JavaScript, Python, ou todo o resto, Scala, Kotlin, tudo você tem isso daqui, tá? Você parte de uma lista e faz uma operação de filtragem e você dá para ele qual é a função que vai decidir se o elemento fica ou não fica. Isso daqui é uma função. Ó, dado um valor, eu quero que ele fique se o resultado dele, a divisão dele, o módulo dele por 2 for igual a 1. Então, isso daqui te retorna
um vetor. Está aqui o teu vetor. Está aqui os teus ímpares filtrados. Só tenho mais 15 minutos. Okay? Por que eu apresento isso? Para a pessoa expandir a visão e entender que vocês vão trabalhar com muitas outras linguagens que não são só isso daqui. Tá? Outra ação muito comum é o que a gente chama de... isso aqui já tem de C++, tá? Só que C++ 23, você tem que usar o compilador certo e dar as flagzinhas certinhas. Operação de... A gente fez busca... O que é que tá faltando aqui? Deixa eu abrir lá a atividade. Tá faltando o quê? For por índice, buscar e remover a gente fez lá no começo. Remover todos os elementos. Ah, tá. Isso aqui é muito legal, que é um problema interessante. É muito complicado, na verdade, é um problema de concorrência, você ter uma estrutura e pensar em percorrer a estrutura alterando ela. Tá? Se você for pensar que você vai buscar um elemento, achar o elemento, remover e parar de andar, show, sucesso, tranquilo. Mas se você tentar, à medida que percorre a estrutura, tentar remover ou adicionar elementos, você vai ter um problema de concorrência. Você não vai conseguir fazer isso. Então, uma pergunta como essa é interessante. Ó. Percorre a estrutura removendo. Então, se você tentasse fazer uma busca com o erase, que seria aquilo que a gente já viu, você não ia conseguir. Por exemplo, quero remover todos os ímpares. Ah, sucesso, vou fazer isso daqui. Vou começar com o for que eu já vi, começando no começo, lista.begin. Vou até o final, lista.end, andar de elemento por elemento. IT. Se por acaso o cara for ímpar, asterisco IT, mod 2 for igual a 1, aí eu removo ele. Lista.erase, IT. O que vocês acham que vai acontecer? Imagina você tá andando numa escada, removendo os degraus à medida que anda. Se você tentar fazer isso em Java, ele vai disparar uma exceção, vai dar um erro de concorrência. Aqui, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter elementos que não vão ser removidos. Imagina que todos eles são ímpares, só para a gente ter uma noção de concorrência, tá? 5, 7, 9. Aí você começou no primeiro elemento, beleza? Começou no primeiro elemento. Primeiro elemento é ímpar, sim ou não? Sim. Aí você faz o quê? Remove o primeiro elemento. Removeu o primeiro elemento. Aí você fez o quê quando terminou o laço? Foi para o segundo. Agora você está no segundo elemento. O elemento é ímpar? É. Aí você faz o quê? Remove o segundo elemento. Aí você terminou o laço, veio para cá e andou para o próximo. Andou para o próximo, removeu. Você removeu todos os ímpares? Não. Você está tentando percorrer e alterar. Aí você vai ter que dar um jeito de manipular. Aqui você tem uma solução, em outras linguagens você vai ter outras soluções. Uma forma mais simples de fazer isso, principalmente se você tiver com um vetor, que isso é a pior opção possível. Por exemplo, imagina que você tem um vetor. O vetor tem 1000 elementos. Você quer remover todos os ímpares. O que foi que eu disse que acontece quando você tenta remover um elemento de um vetor? Ele puxa tudo de volta, né? Imagina que você tem um vetor onde todos os elementos são ímpares. Aí você olha para o primeiro. O primeiro é ímpar? É. Aí você tenta remover ele. Se o teu vetor tem 1000 elementos, você vai fazer quantas cópias? 999. Aí você olhou para o segundo elemento. O segundo elemento é ímpar também? É. Aí você tenta remover ele de novo. Você vai fazer quantas cópias? 998. Então você vai ter 999 mais 998 mais 997, 997. Teu código não vai terminar de rodar nunca na vida. Vai passar 15 minutos lá tentando remover um vetor de 1000 elementos. Eu tenho que desacelerar, perdão. Eu já estou falando em 1.25 já. Olhando para o tempo.
Falando em 1,25. Então, nesses casos, é muito melhor você fazer uma filtragem. Você não quer remover os ímpares? Remover os ímpares é a mesma coisa que ficar só com os pares. Então, você pode fazer uma filtragem, ó, std list dint pares, percorre a tua lista e ao invés de apagar os ímpares, o que é que você faz? Você vai guardar os pares. Pares.push back de IT. E aí no final, você faz lista, recebe pares. Quantas operações eu tive aqui? Ao invés de remover os ímpares, eu estou pegando os pares. E no final, eu coloco os pares de volta dentro da lista. Se você tivesse com um vetor, independente, aqui com lista tudo bem, mas com um vetor, você percorreria o seu vetor uma única vez. Se ele tem 1000 elementos, você vai fazer 1000 cópias ou nenhuma cópia, se todos forem ímpares. Analisei, 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 não copiei ninguém. Você olhou o seu vetor 1000 vezes. Então você teria, entenda, 1000 ações de consulta. Você consultou o elemento 1000 vezes, não fez nenhuma cópia. Se todos eles fossem pares, você olharia o teu vetor 1000 vezes e copiaria outras 1000. Você teria 2000 ações. Só que isso é ainda infinitamente superior a fazer 1000 mais 999, mais 998, mais 997, mais 996, mais 995. Por isso que entender o que é que está sendo realizado pelo método é importante. E por isso que entender a estrutura de dados é importante. Se eu faço uma ação dessa na lista, tudo bem. Ok, na pior das hipóteses, você está removendo, mas a lista é pensada para ser removida. Você vai ter, em cada remoção, você vai mexer ali com 4 operações. Ajusta esse ponteiro, deleta o elemento. Ajusta esse ponteiro, deleta o elemento. Então, em 1000, uma lista de 1000 elementos, você teria 4000 operações. Ainda é trivial. Ok? Mas se fosse com vetor, aí seria completamente proibitivo. Por isso que entender a estrutura de dados é relevante. Ok? Tudo bem, tudo bem. Entendeu aí como a lógica de filtrar é melhor do que a lógica de remover, se eu estou lidando com um monte de elementos? Aqui eu também não tenho o problema da concorrência, que eu vou estar andando no vetor original sem estar tentando apagá-lo, removê-lo. Tá? Teria várias outras opções aqui. Teria como guardar a lista dos iteradores para remover depois. Teria como, por exemplo, ao invés de sempre mandar para o próximo, ó, aqui outra gambiarra legal. Ao invés de sempre mandar para o próximo, eu poderia, ei, conseguiu apagar? Se conseguiu apagar, quem ficou no lugar dele? Se eu não tiver conseguido apagar, aí sim você vai para o próximo. O que é que eu estou dizendo? Tem muitas formas de fazer. Amigo de vocês, consulta. Internet. Quando o negócio der errado, aí vocês vão pesquisar. Por que é que eu não consigo fazer isso? O que é que vocês têm que gravar aqui na cabeça agora? Você não vai conseguir andar numa estrutura e remover os elementos dela ou adicionar os elementos dela à medida que você percorre. Só isso que é para você guardar na sua cabeça. E aí, se você tentar fazer isso, você já grava que você vai precisar de uma outra alternativa para subir na escada removendo os degraus. E aí, vocês já viram aquela competição que o cara só tem 2 degraus e ele tem que botar o pé, tira o degrau de baixo. Isso era o quê? Pegadinha? Não, isso era o quê? Ah, Olimpíadas, exato. Olimpíadas, era. O cara tinha que tirar o degrau de baixo, botar em cima para poder botar o pé no próximo. Acho que vocês chegaram a ver, passaram dessa época, alguns. Sabe nem o que é quem tá falando, né? É porque ele só tinha televisão, não tinha internet em casa e tinha que assistir essas coisas. Exato, tá vendo? Massa. Ok, ok.
Eu reconheço que para quem não aprendeu direito vetores e ponteiros em FUP, essa aula foi um inferno. Tudo bem? Mas é só uma introdução. Principais ações aqui é explicar que, além dos índices, nós precisaremos aprender a utilizar iteradores. Porque quando a gente tiver com listas, conjuntos e outras estruturas que não são vetores, a gente vai precisar dos iteradores. Se você tem medo de ponteiros, você vai precisar perder o medo, porque tudo isso daqui usa sintaxe de iteradores. Se vocês andarem um pouquinho mais na linguagem e chegarem nos empacotadores, nos wrappers, qual é a sintaxe que vocês acham que eles usam? Iteradores. Então, tudo usa sintaxe de iteradores. Mas, para facilitar, não tem zero necessidade de fazer aquelas coisas macabras que o professor de vocês forçou vocês a fazer em FUP, sintaxe de somar, de não sei o que, de subtrair, de comparar com barra zero, não precisa de nada disso, certo? Isso daí é muito horripilante e completamente desnecessário. Basicamente, o que você faz é andar para frente, andar para trás e acessar o elemento. Só. Andar para frente, andar para trás e acessar o elemento. Se vocês tiverem estrutura de dados, aí vocês precisam de outras ações, porque vocês vão estar lidando com o baixo nível das estruturas. Mas aqui é só andar para frente, andar para trás e acessar o elemento se for necessário. Beleza? Então, por hoje fica só. Eu vou fazer a chamada e aí a gente vai lá para o lanche Aí tem que participar da palestra também, tá? Lá para o lanche do evento.